Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje o nosso assunto é sobre escrita profissional, professional writing. Afinal de contas, que termo é esse? Que conceito é esse? Que disciplina é essa que surgiu fora aqui do Brasil e tem aparecido esse termo, esse conceito e até cursos nessa área aqui também no nosso país? Para falar conosco sobre isso, a Ana Moon está aqui, participante do nosso curso de formação, formada em letras. E a Ana tem uma experiência bacana de estudo de escrita criativa no Brasil e no exterior, onde ela então teve aula de escrita profissional. Ana, tudo bom? Se apresenta para o pessoal do nosso canal. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Guiar, mas eu adotei o Anamu. A maioria das pessoas me chama de Anamu. Eu sou formada primeiro, fiz faculdade de design visual na SPM, mas depois que eu me formei, eu sempre gostei de ler e escrever. Eu escrevo desde os 13 anos, acho. Comecei a ler muito cedo e aí eu percebi que eu queria escrever também. Então, a partir dos 13 anos, comecei a escrever. Só que eu nunca me dei conta que podia ser uma profissão, né? Podia trabalhar com isso. Então, primeiro eu acabei fazendo faculdade de design visual na SPM Sul. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E não teve dúvidas, o curso que eu escolhi primeiro foi literatura. Então, o nome do curso era English, na verdade, a gente fez, o nome do curso é em inglês. Mas aí a especialização, primeiramente, foi em literatura. Assim, eu fiz acho que uns 2, 3 semestres ali, e aí eu descobri que eu poderia fazer uma dupla especialização. E existia essa segunda especialização que era de escrita profissional. E tinha uma outra menina fazendo já dupla especialização, e eu pensei, eu sempre fui muito nerd, né, de gostar de estudar tudo. E aí eu falei, não, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer duas especializações também. Então eu peguei, falei com a minha orientadora. Dá para eu começar a fazer agora que eu já estou fazendo, né? A faculdade já passou um tempo. Ela falou, dá, é só tu vai ter mais aulas para fazer, né? Mais disciplinas, mas tu pode. Então, eu acabei fazendo literatura e ao mesmo tempo escrita profissional na Barry University, que é uma universidade em Miami. E fiz, acho que foi de 2017, que lá chamava Fall e Spring, né? São os semestres ali de estudo. Então, comecei em fall, outono de 2017, terminei em fall de 2020. Então, foi 2019, 20, foi 3 anos. E foi 3 anos em vez de 4, porque eu já tinha feito design, né? Então, eu aproveitei algumas disciplinas que eu fiz no Brasil lá. Então, foi, infelizmente, só 3 anos, porque eu queria estudar mais tempo. Mas E igual teve aí, a pandemia, né? Imagino que você tenha precisado sim, voltar. não voltei. Em 2020, né, que foi a pandemia, a gente fez aulas online. Só que eu decidi ficar lá, né? Como eu tenho uma casa lá, eu fiquei lá morando com a minha colega de aula e a gente ficou fazendo as aulas em casa. E aí eu me formei online. Foi meio triste, queria ter sido ao vivo, mas Deixa foi eu até contar online. para eles, Ana. A gente tem aqui nosso curso de formação de escritores online, né? Por isso que nós temos o canal, para mostrar um pouquinho do que a gente faz no online para o pessoal do YouTube. Mas nós também temos uma turma presencial em Porto Alegre desde 2015 e a Ana é a nossa aluna no presencial, né, Ana? Sim, Curiosamente, hoje sim. tu mora aqui em Porto Alegre e vem aqui toda semana ter aula É, conosco. eu sempre preferi as aulas presenciais. Óbvio que o online é muito mais fácil, né, para quem tem muitos afazeres no dia, então o online tá em casa ali, é só tu ter aula em casa. Só que era um contexto de pandemia, era um contexto de onde a gente não tava saindo nunca. Então, eu queria ter tido as aulas ao vivo, até porque a universidade era legal de ir lá, Sim, mas imagina que bacana, né? Tá, Ana, e é, aí tu entraste nesse curso de escrita profissional, professional writing, né? Corrige minha pronúncia aí, que certamente está errada. é, é, professional writing, professional writing. E então, tu quer que eu diga O algumas que é, aulas que eu exatamente? tive? Quem nunca ouviu falar no conceito? O que é, afinal de contas, escrita profissional? Escrita profissional é o tipo de escrita que vai vender, que vai para o mercado, que as pessoas vão ler, que é uma forma de escrita mais profissional. Então, as aulas que a gente tinha eram diversas, assim, aulas que eu nunca sabia que poderia ter aulas. Por exemplo, a primeira aula que envolvia escrita profissional era de escrita persuasiva.
que escrita persuasiva é convencer e influenciar o ouvinte, né, o leitor, de aceitar uma ideia ou opinião e provocar a ação de acordo com essa opinião. Então, a gente teve essa aula de escrita persuasiva, que está dentro, né, da escrita profissional, porque em vários campos, né, da escrita profissional, a gente tem que convencer o leitor, né, do que a gente está argumentando. E a escrita profissional não é só ficção, né? É não ficção, é jornalismo, é vários tipos de meios de escrita. E ao mesmo tempo, então, que eu tive essa aula de persuasão, tive de contos, que a gente está tendo aqui, né, no curso do Metamorfose. A gente está tendo aula de contos agora, minha turma. Também tive, então, na faculdade. São experiências diferentes, porque aprender contos nos Estados Unidos é diferente de aprender no Brasil, o background dos professores é diferente, então eu nunca canso de estudar contos. Mas, Ana, aí o pessoal Então, está nos ouvindo, está pensando assim, mas como assim? No mesmo curso, então, tem escrita para fazer marketing digital e escrita para escrever sim, contos literários, é isso mesmo? sim, a gente tinha aula de multimídia, que é literalmente aprender a se comunicar online, em vídeo, em texto, em tweet. Então, essa aula de multimídia aconteceu durante a pandemia, foi online, até fez um pouco de sentido, né? Porque a gente estava online, então teve aula de multimídia, O que mais? Teve teve, jornalismo, né? sim, teve uma aula que foi Investigative Reporting, que seria jornalismo investigativo, Uhum. foi a mais diferente que eu tive, que a gente aprendeu a fazer investigação, literalmente, a Que legal. investigar pessoas, investigar casos e escrever sobre eles. Então a gente aprendeu a mexer na internet, assim, mexer nas pesquisas do Google, assim, para descobrir o passado de pessoas, tipo, sei lá, políticos ou pessoas conhecidas na sociedade para poder escrever essas matérias. Essa aula foi bem difícil, E o eu achava texto bem. é um texto tradicional, jornalístico, ou eles puxavam É, para um texto mais criativo? então, é, essa área de jornalismo investigativo tem sim um lado autoral, porque tu tá escrevendo uma história, na verdade, tu tá apresentando ali a história do caso, então tem que ter um tom de contar a história. Isso deixava bem mais difícil do que só apresentar os fatos, né? Então, esse é um exemplo de escrita criativa dentro do Da não ficção. jornalismo. É bem É, legal porque a gente pensa assim, aqui no Brasil a gente conhece o conceito criação literária. Aí depois a própria PUC trouxe o mestrado como escrita criativa. E nos Estados Unidos eles talvez já estejam num outro passo, que além da questão da escrita criativa, se chama escrita profissional. Porque qual é a diferença? Na escrita criativa, o objetivo principal é o texto ficcional, é o texto poético, conto, romance, uhum, poesia. Embora qualquer área do conhecimento, como a área acadêmica, como a área do marketing, o jornalismo, possam usar técnicas de escrita criativa na sua produção. E quando a gente sim. pensa num curso como esse, de escrita profissional, a gente pensa que, além da ficção, que é sim uma forma de se tornar escritor profissional, nós temos todos os gêneros de não ficção e de escrita utilitária, como texto de marketing, como texto jornalístico. Então, Sim, eu achei bem bacana o conceito. Quem sabe a gente até vai criar um curso aí, Ana, pensando nesse conceito. Nos fala mais um pouquinho quais são os outros módulos ou disciplinas que teve nesse curso. teve um que eu achei muito divertido, muito difícil também, que foi de aula de roteiro. A gente teve que aprender a escrever um roteiro para uma série da nossa escolha, que estava passando no momento, ou que já passou, mas acho que o intuito era a gente escrever um episódio que ainda não tinha ido ao ar da nossa cabeça. Então eu escolhi Stranger Things, estava bombando na época. Aí eu peguei, já tinha assistido tudo, e aí ela fez a gente se esforçar para imaginar como seria a continuação na próxima temporada, né? Tipo, o primeiro episódio da próxima temporada. Aí eu fiz um episódio inteiro da minha cabeça, continuando a história original. Aposto que ficou melhor do que a original, porque eu fiquei triste com as continuações. A primeira temporada é ótima, depois vai vira uma confusão. Então foi uma espécie de fanfic da história original ali da série que tu escolheu. E a gente fez todo o formatinho de roteiro, assim, aprendeu a, né, organizar as informações, fazer o diálogo, descrição. Então essa aula também foi desafiadora, mas foi muito divertida.
Aí dentro da faculdade eu também tive a oportunidade de trabalhar no jornal, né? Chamava The Buccaneer. Legal. Então, eu infelizmente demorei muito. Eu nem sabia que eu podia. Como eu era estrangeira, também tem um pouco isso de tu ficar intimidado, né? Porque não é a tua primeira língua. Então, eu demorei um pouco para me soltar lá dentro. Então, só em 2020 eu cheguei pro jornal ali da universidade e me inscrevi para tentar ser uma das escritoras da equipe. Daí eu consegui entrar e aí a gente escrevia algumas matérias por semestre e eles pagavam US$ 1.000 por semestre. Nossa. E sim, aí dava para usar de desconto da mensalidade Por também, foi bem semestre, né? bom. Não por mês, claro. É, por semestre. Não, não, tá, contou se não era muito, mas tipo, já ajudava, né, para pagar a mensalidade. Aí então, eu escrevi diversas matérias, assim. O meu foco, eu sempre deixei claro que era entretenimento, assim, mas estava disposta a escrever qualquer matéria de qualquer gênero, assim, mas eu escrevi bastante entretenimento. Um exemplo que eu escrevi, então, já estava, essas aulas de escrita profissional já estavam ajudando, né, a eu desenvolver ali minha habilidade de escrita jornalística, assim. Então, uns exemplos que eu escrevi foram. Não sei se tu lembra que aquele filme Parasite ganhou o Oscar, Parasita, Um que era um parasita. filme coreano, né? Foi o primeiro filme estrangeiro, acho que ganhou o Oscar. Isso. Então, esse assunto estava em alta naquela época, então eu escrevi toda uma matéria focada em entretenimento coreano e como está se expandindo atualmente, já faz uns anos, né? Não só filmes, como os dramas, Uhum. música, então eu escrevi sobre isso. Também teve uma matéria muito legal sobre esports, que nos Estados Unidos está bombando, que é esporte online, né? Tipo League of Legends, esses jogos online são considerados esportes de universidade hoje em dia. Então eu fiz toda uma matéria contando que a Barry minha universidade tinha implementado o e-sport, né? Como esporte oficial. Então isso foi bem legal também. Alguns exemplos, né, do que eu escrevi. E deixa eu ver o que mais Eu tô tive de achando aula. ótimo que tá muito organizada. Vocês viram que a Ana se preparou para gravar o vídeo, ela anotou as coisas, ela tem a colinha dela. Parabéns, Ana, muito bem. É, então, teve bastante aula de análise retórica também. Eu tive no último semestre, eu tive que fazer uma aula que era eu e a professora, que era a minha orientadora. Então, era uma aula bem intimista, assim, mas a gente estudou muito a retórica dos filósofos gregos. Então, estudei vários filósofos gregos e como eles se comunicavam naquela época, como eles passavam a informação, né, os pensamentos deles na sociedade. Bem difícil essa aula. Então, o foco era assim, em várias áreas ali, de aprender a se comunicar e entender como é que a sociedade é, usa a retórica como escrita, né? Como comunicação. Perfeito. Ana, eu acho que desse tema o pessoal entendeu. A gente vai aprofundar esse assunto, quem sabe fazer live sobre escrita profissional. É um conceito que a gente, aqui no Brasil, confesso, não tinha ainda ouvido falar. E quando a Ana me trouxe o conceito e começou a contar um pouquinho do que é, quando a gente ouve escrita profissional, parece que é escrever para advogados, uma coisa mais burocrática. E não é apenas isso, é a escrita numa visão mais ampla, incluindo aí a poética, como faz a escrita criativa, mas incluindo também a retórica, incluindo aí o texto informativo, é escrever nas suas mais variadas formas de ficção, não ficção, e acho que uma pessoa que quer trabalhar com escrita pode ser muito útil, sim, olhar para outras formas de escrita que não apenas a ficção, porque muita gente não quer ser escritor, no fundo a pessoa quer ser autora de romances, autora de contos. Ela pode ser roteirista, ela pode ser roteirista assistente, ela pode trabalhar fazendo discurso para um político, ela pode trabalhar fazendo post em rede social. O mercado de trabalho de escritor é muito maior e acho ótimo que a gente comece a olhar para isso. Mas antes de acabar o vídeo, Ana, ao invés de acabar o vídeo, sei que o pessoal vai ficar curioso pelo que eu vou te perguntar agora. Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual é o nome da universidade e se tem alguém nos ouvindo e gostaria também de estudar em Miami, de chegar a fazer algum desses cursos, como é que foi o teu processo, o teu caminho até aí? O nome da universidade é Barry University, até vou escrever para ti aqui, Coloca que se tu depois eu boto quiser aqui colocar na tela. na legenda. E o processo foi bem simples, na verdade, eu pesquisei. Mentira, eu tinha uma amiga brasileira lá
que inicialmente eu comecei a fazer curso de inglês lá, né, para aprimorar meu inglês e ver se eu estava pronta, né, para entrar na universidade. E a minha amiga já fazia, acho que ela fazia o que seria um mestrado nessa Barry University. E então, ela era mais velha que eu. Acho que eu tinha 21 na época, ela já devia ter uns 26. E aí ela me falou que ela gostava muito dessa universidade, então eu fui lá saber se eu poderia estudar literatura, que no momento era o meu maior sonho ali, estudar literatura em inglês, ali aprender sobre não só os autores americanos, britânicos, mas todos ali que influenciam a cultura, principalmente de Miami ali. Não sei se as pessoas sabem, mas Miami é uma cidade muito multicultural, Multicultural. então tem pessoas, tem muita comunidade latina, então, teve até uma aula na universidade que foi de literatura latina. Então, a gente aprendia literatura mexicana, literatura cubana, literatura das ilhas ali, sei lá, Bahamas, todas aquelas ilhas ali. Então queria estudar literatura, fui lá, conversei com a direção e foi possível. Não é barato de estudar lá, né? Mas eu acho que, dependendo da condição da pessoa, consegue bolsa. É só conversar com eles e Tu ver até ser lembra, não sei se atleta. pode falar, Ana, mas comparando com esses $1.000 que tu recebia por semestre, esses teus $1.000 pagaria o mês de curso, mais ou menos? Um mês, acho que um mês. Um mês mais ou menos de Mas curso. olha só, se a pessoa é atleta e joga algum esporte bem, ela ganha bolsa. Então, tá aí. Se tem algum atleta aí que quer estudar fora, as chances são bem boas de ganhar um descontão ou até bolsa integral. E eu não era atleta. Então não tive essa oportunidade. Não ficou sabendo se Mas existe alguma bolsa assim para autores. Eu sei que algumas universidades americanas têm bolsas, elas recebem pessoas pelo texto também. A nossa professora Luísa Geiser está estudando no exterior dessa forma. talvez. Teria que conversar com eles. Mas aí Eles também é também. uma coisa de prioridade, né, gente? Acho que É, toda pessoa realmente quer e deve ter cursos mais curtos, né? Ana, tu fizesse um curso um pouco mais longo, acho que a dica fica aí. Mas, Ana, outra coisa sobre estudar no exterior, como é que é a questão da língua? Tu percebia é. dificuldade em se comunicar? Quando tu escrevia lá tuas reportagens, teus contos, Aham. tu conseguia escrever em inglês, tu acabava escrevendo em português? Como é lidar com essa questão do idioma? Não, no início foi muito intimidador. Eu achei que eu não ia conseguir entender nada. O máximo que eu fiz na vida foi cursinho de inglês, sabe? Então eu cheguei lá com muito medo. E realmente, no primeiro semestre, principalmente a vocabulário, assim, de universidade mesmo, como eles chamam as coisas, os trabalhos, tipo, o trabalho, eles chamam de paper. Eu não entendia isso no início. Por que trabalho é paper e não é, sei lá, nem sei como seria a tradução, mas era paper. E aí eu não entendia por que paper é papel. Sabe, umas besteiras assim, mas que depois a gente começa a se acostumar. No Brasil, a Então, gente chama na área acadêmica, assim, mestrado, doutorado, paper é artigo. Até fiquei curioso agora é, por saber que paper não é apenas artigo, é qualquer trabalho. tipo, tem que entregar o paper nessa semana, sabe? É o trabalho da semana, tipo, é mais um trabalho escrito. Lembro vários termos, assim, de universidade que eu tive que pegar ali no susto, porque eu não entendia no início. Aí eu tinha até vergonha de perguntar pros colegas, sabe? Tipo, o que que é isso? Uma coisa Já óbvia. tinha morado ou vivido algum tempo nos Estados Unidos antes de entrar nessa universidade ou não? Então, eu estudei ali no ano de 2016, aí eu fiz o curso de inglês, no cursinho de inglês separado, mas eu isolada totalmente da sociedade ali, dos estudantes, porque era tudo brasileiro no curso, então meio que não tinha muito, né, ali contato. Mas, então eu cheguei no susto. Mas depois, o incrível foi que, assim, eu era, tipo, uma das melhores alunas. Os meus trabalhos eram, tipo, tudo nota máxima. Então, a língua, assim, é só se esforçar, praticar e ler bastante, né? Até eu acho ler em inglês, eu leio mais rápido do que em português. Não sei por quê, eu acho que, não sei qual é a lógica no meu cérebro, mas isso não deveria ser um medo de ninguém, assim, porque é só estudar e se dedicar que tu consegue se adaptar ali à língua. Qual é o teu objetivo como autora hoje, Ana? Hoje, eu queria melhorar minha, na verdade, reviver minha escrita, porque faz uns anos aí que eu tô parada, que eu não tô escrevendo nada profissionalmente. Eu queria voltar a escrever
contos, eu queria aprender melhor, assim, a usar minha criatividade em contos, assim, a teoria a gente consegue entender com os cursos da metamorfose ali, mas eu queria conseguir escrever de forma satisfatória, que me dê orgulho, sabe? Talvez um dia publicar um livro de contos de horror, que é o Olha. meu gênero favorito de, de escrever. Eu não me aventurei ainda muito, mais de ler. Eu queria aprimorar ali minha escrita no gênero de horror. Ana, depois tem que conversar que eu tenho que fazer um grupo de escrita. A gente tem em paralelo ao curso aí um grupo de escrita, mas a gente combina depois. E Ana, dentro dessa ideia de ser uma escritora, né, publicar um livro, teve uma experiência com a Wattpad? Eu não sei se tu quer contar a tua experiência. Pode ser. Tive Conta que eu alguns acho anos. ótima essa experiência que tu me relataste lá no e-mail. Tá, foi assim, eu era bem nova, né? Eu tinha uns. Comecei ali a ficar popular na internet, escrevendo ali a minha história com 20, 21. Eu tava na faculdade de design, e aí eu não sei, parece que quanto mais coisa a gente tem pra fazer, mais a gente faz. Então, eu tava no ano do TCC ali, e eu comecei a escrever essa história no Wattpad, e começou a fazer sucesso, tipo, muitos acessos. Só que o Wattpad Eu tenho o número que tu me mandaste aqui, ó. Eu vou falar pro pessoal, porque é um número bem alto mesmo, só achar aqui. Tu disseste que chegou a ter. Onde está aqui, gente? Tá, vai falando que eu. Aqui, ó, achei. Mais de 1 milhão de visualizações, é isso? é, e aí meio que não soube lidar com. Isso é importante também de talvez trabalhar no curso e falar sobre o relacionamento do autor com os leitores, que eu vejo que tem muita confusão na internet em relação a isso, inclusive observando hoje em dia autores principalmente de histórias assim de romance, que é o que mais assim as pessoas ficam acaloradas de julgar e se envolver ali com o autor, muitas brigas e o autor não sabendo lidar com críticas negativas. Esse foi meu problema. Eu quis, então, no Wattpad a publicação era de graça, né? Tu publica ali o que tu quiser, que as pessoas leem. E aí, quando eu terminei de escrever, eu queria vender na Amazon, né? Que deu um trabalhão para escrever uma história de mais de 1.000 páginas, assim. Aí as pessoas é, meio que não aceitaram assim direito, assim, deu uma confusão. Então, foi um período meio traumático ali, que me afastou bastante do universo de escrita criativa. Fiquei vários anos afastada da internet, inclusive, então meio que fui Ah, foi uma cancelada. experiência, né? E esse teu texto que tu tinha na época, tu consegue hoje, já depois de todos esses cursos e tal, voltar a ele e ter uma crítica em relação a ele? Tu publicaria de novo? Tu reescreveria? Porque Ele tá também. para vender. Ele tá para vender na Amazon. É uma história mais adolescente, assim. Eu gosto da história, eu acho bem escrita. Tem coisas que eu mudaria, lógico, hoje em dia. Acho que a trajetória do autor é sempre reler e achar que poderia ter feito melhor. Mas é que eu tinha 21 anos, né? Então, comparado com hoje em dia, que eu tenho 29, já aprendi muito mais. Mas eu acho uma história legal, assim. Então, E sabe que eu acho essa uma bobagem quando as pessoas entrevistam autores, especialmente autores que têm primeiro livro muito conhecido, eles dizem, pois é, mas aquele não é meu bom livro mesmo é o outro, ou comprei todos os meus livros da primeira edição e joguei fora porque não era ainda o meu. Eu acho que a gente também, concordo contigo, Ana, a gente tem períodos da carreira, fases da carreira, e é natural que haja uma evolução. Às vezes tem alguma coisa que a gente deixou lá num livro e está datado, precisa mexer, mas a gente tem que respeitar o Marcelo da época, a Ana da época. Ana, o meu primeiro livro eu tinha 16 anos quando escrevi, já faz mais de 20, eu tô com 40 agora. Então, bah, eu voltei a ele, mexi numa das edições, mas a gente sempre tem essa sensação dúbia, né? De, nossa, como eu poderia ter feito isso melhor, ao mesmo tempo, como conseguir fazer isso com aquela época, aquela idade. E tem coisas daquele livro que hoje eu não conseguiria escrever, tanto que eu pensei em reescrever e desistir, uhum, porque é um livro sobre adolescentes, escrito por um adolescente. Hoje não teria é, nenhuma graça, né? Ana, e uhum, para fechar a tua experiência com a TAG, eu achei muito bacana que tu trabalhaste na TAG isso. Livros. Eu queria muito trabalhar na tag, só que não tinha nenhuma vaga assim que estivesse disponível. Só que eles tinham essa tarefa disponível, que era fazer as leituras teste para os envios, que a tag é um clube de assinatura, né, de livros.
Então, tu assina mensalmente, recebe uma caixinha em casa com o livro curado. Existe essa palavra, curado por uma outra pessoa. Então, os curadores, eles sugerem os livros, e aí a gente, que eram os testers, que eles chamam ali internamente, leem o livro para julgar se é bom, né, para enviar. Então, eu fiz isso por três anos, eu acho. Aí foi uma experiência muito legal. Eu ainda assino a tag, porque eu amo muito ali a assinatura de curadoria, então eu ainda assino. E foi muito divertido fazer essas leituras. Ana, o que eles te pediam para analisar num livro? O pessoal vai ficar curioso, como será que uma Aham. empresa dessas escolhe um livro? Então, o que eles te É, pediam para analisar no livro? diver- tudo. A gente analisava o enredo, os personagens, se tinha algum problema em relação a preconceitos e coisas assim que ofenderiam ali a pessoa que assina a tag. Mas principalmente se o enredo era bom, aí a gente dava uma nota tipo de 1 a 5. Personagens, enredo, escrita. Bem como a gente faz a análise das nossas próprias leituras, assim. E também a gente sugeria questões criativas também ali no formulário que a gente preenchia, porque a tag tem os brindes, e antigamente os brindes eram relacionados ao livro. Uhum. Então, se o livro tinha a menção de café, café era um item importante ali para o enredo. Aí eles enviavam de brinde alguma coisa relacionada a café. Então, tu podia sugerir ali ideias de brindes que combinassem. Era, era extenso assim o formulário, mas eu gostava de fazer. Maravilha. Gente, aproveitamos aqui na conversa com a Ana sobre escrita profissional para falar sobre a experiência dela também no exterior, a experiência dela nesse ramo da escrita. A Ana diz que ela já está com 29 anos, nossa, mas ela ainda é muito jovem, né? A gente que já está nos 40 pode dizer isso. Então, vocês vão ouvir falar muito da Ana ainda, que ela é uma pessoa muito esforçada, talentosa, está escrevendo, está começando o nosso curso e certamente ainda vai estar aqui conosco em outras lives. Eu sei que a Ana também tem o fanfic, a gente pode fazer uma live sobre fanfic uma hora dessas. Vamos combinar lá É, para junho. E quem tiver curiosidade sobre o canal, acessa aí Formação de Escritores, curta o nosso vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam. Aqui em cima está o endereço do nosso curso, a formaçãodeescritores.com.br. E, bom, gente, eu vou deixar aqui como sugestão de vídeo para vocês verem depois, um papo que eu tive com uma outra aluna nossa que estava lá na Europa, estudando também escrita, estudando letras, para vocês verem que legal que é ver pessoas brasileiros no mundo todo estudando e praticando a escrita, com dificuldades, com alegrias, né? Como a gente aqui também tem. Ana, obrigado, Ana. obrigada pelo convite. Foi muito legal. Imagina. Tchau. Tchau.